Olá, YouTube, tudo bem com vocês? Eu tô muito feliz de estar aqui novamente com vocês, compartilhar mais uma linda história que Deus fez em minha vida e eu queria compartilhar esse lindo testemunho que é sobre os meus filhos. Eu sei que o Dia das Mães já passou, já faz um tempinho já, mas Deus tocou muito no meu coração de vir aqui falar sobre o meu testemunho dos meus dois partos, né, do Benjamin, que vai fazer 4 anos, e do Victor, que vai fazer 3 anos. Eles têm 1 ano de diferença, mas assim, a história do dia do parto mesmo é incrivelmente linda, dá pra sentir o agir de Deus. Bom, esses dias atrás eu estava analisando, pensando, né, o quanto que eu vejo o agir de Deus em momentos importantes da minha vida. E nos partos dos meus filhos, senti muito forte a presença de Deus ali, sabe? Porque só Deus mesmo pra guardar, salvar, ajudar naquele momento tão complicado. Mas assim, quando a criança nasce, assim, é tipo, a melhor coisa do mundo, assim, sabe? E os meus filhos são, tipo assim, é um presente divino de Deus. Ai, gente, se eu ficar emocionada é que é porque essa história mexe um pouco com o meu emocional, porque mãe sabe como que é e ainda mais o que aconteceu comigo, né? Tudo começou muito antes do meu primeiro filho nascer, o Benjamin, que Deus tinha me revelado que em breve eu teria um filho, ou uma filha, né? Na época eu não sabia se era uma menina ou um menino, né? Hoje em dia eu entendo porque que eu tive que ter um menino, né? Mas enfim, tudo começou lá em 2021, né? Antes da pandemia, Deus revelou pra mim que em breve eu teria, né? Só que não revelou a quantidade. E por meio do meu sonho, né? Me revelou que eu estava no hospital, né? Daí tinha uma médica ali que era, assim, com umas características mais orientais, né? Tipo, parecer mais uma japonesa. E aquilo tocou muito, e ela sempre ali me tranquilizando: não, mãezinha, vai dar tudo certo, teu filho vai nascer perfeito, lindo, maravilhoso. E ela tava ali o tempo todo, e eu sentia assim, uma paz assim, fora do normal. É uma paz que foge do entendimento. E eu fiquei com aquele sonho na minha cabeça. E daí meu marido, a gente falou dele, a gente teve uma conversa, né? Um dos nossos sonhos era ter filhos, né? E ele falou assim: eu queria tanto ter um filho, isso, aquilo. Minha sogra queria ter um neto. Então, assim, uma expectativa muito alta em cima da gente, né? E o pessoal: não, faz tempo que vocês estão juntos, deveria ter um filho e tal, pá. E eu fiquei aquilo: ai, meu Deus do céu, será que é a hora? Será que é da tua hora, né? Da tua vontade mesmo que eu tenho isso aí? E daí Deus me revelou aquele sonho da médica, né? E eu fiquei com aquilo: eu acho que tá chegando o momento, né? E daí eu conversei com meu marido, a gente concordou, né? Falei assim: não, vamos tentar, né? E eu morria de medo de ter problemas de reprodução e tal. Só que Deus fez um verdadeiro milagre, menina. Eu parei de tomar uns remédios. Eu tomava anticoncepcional em cápsula. E nas minhas férias eu parei de tomar em outubro. E falei assim: vamos ver o que vai dar. E eu falava assim: vai demorar, né? E daí, quando eu tava perto de voltar para minhas férias, eu comecei a sentir umas coisas assim: tem alguma coisa de errado aí, tem alguma coisa de diferente. E eu falei pro meu marido, falei assim: olha, eu estou desconfiada que eu esteja grávida. Falei assim: meu Deus, que rápido, porque eu parei, tipo assim, de tomar em outubro
E em novembro eu já tava meio assim, né? E daí meu marido foi lá, coitado, foi lá e comprou, acho que 2 ou 3 testes, né? E daí eu falei assim, e eu tava com aquela ansiedade de saber se eu tava grávida ou não. Daí no dia que eu fiz o teste em específico, era no domingo, e daí a gente tinha chamado algumas pessoas, né, alguns familiares pra vir aqui em casa, pra gente almoçar, isso e aquilo. E daí eu fui, a gente tinha ido no mercado, eu tinha comprado algumas coisas, e eu falei assim, não, vou fazer agora, porque eu não vou aguentar esperar. E nisso, quando eu tava no banheiro ali, esperando realmente pra ver se estava positivo ou não, eu vi a minha sogra falando ali pra minha tia, falando assim, nossa, meu sonho é ter um neto, isso e aquilo, e eu com o teste assim, tipo, será que chegou o momento mesmo? E daí, quando eu vi o teste, a surpresa veio. Sim, eu estava grávida. E eu falei assim, caramba, meu Deus! E eu fiquei assim, nossa, extasiada. Nossa, eu fiquei muito, 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 muito feliz, emocionada, assim. Eu fiquei tipo, caramba! E daí, beleza. Fui, chamei meu marido, daí meu marido ficou tipo, é sério isso aqui? Eu fiz assim e tal. Daí eu falei assim, conta hoje ou não, né? Eu falei assim, conta hoje ou conta outro dia, né? Vamos fazer uma surpresa. Daí a gente não aguentou com a ansiedade, a gente tinha que contar, a gente foi e contou. Daí a gente chamou a minha mãe, minha sogra e meu sogro aqui no cantinho, aqui na sala. Eu falei assim, Dona Irene, qual que é a tua... Minha sogra, né? Qual que é o teu sonho dela? É ter um netinho e tal. Acho que Deus ouviu rápido essas preces, né? Dela, como assim? Deve assim, pois é. O seu pedido será atendido. Você terá um netinho. Nossa, e a família inteira ficou super feliz, né? Porque já era uma coisa muito esperada. Quanto pra nós, quanto pra família inteira, né? Que o pessoal fala, quando que vai vir o filho? Quando vai vir? Então, assim, Deus enviou primeiro o Benjaminzinho, o meu queridinho, a felicidade. E eu procurei procurar um nome, assim, que tivesse algum significado muito bonito, assim, sabe? E desde quando eu era adolescente, eu falava assim, não, meu primeiro filho vai ser chamado Benjamin. E meu marido tinha concordado, né? Achou lindo o nome. E daí eu fui e engravidei do Benjamin. Hoje em dia eu entendo por que eu escolhi o nome Benjamin, né? Porque é o filho da felicidade. Em um momento muito perturbador para todo mundo, que foi a pandemia em 2021, né? Todo mundo, muita gente morrendo por causa de uma doença que quase ninguém sabia. E, tipo assim, no meio de tanta tristeza, tanta isolamento, isso e aquilo, o Benjamin veio trazendo mais alegria e um olhar diferente para o mundo, né? E nesse momento, quando tava na pandemia, a gente tinha muito, 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 muito medo, né? De acontecer alguma coisa pior, né, no meu caso, de estar grávida e de eu pegar uma doença que, né, poderia causar sérios problemas contra a minha vida e contra a vida do meu filho. E Deus estava ali o tempo todo agindo ali, sabe, protegendo a gente e tal. E eu fiquei muito tempo isolada, sabe, por causa da minha gravidez. E nesse tempo aí da minha gravidez do Benjamin, eu me reconectei muito forte. Eu tive uma conexão muito forte, sabe? Parece que foi um momento feito para mim e para Deus, sabe? A pandemia. Então, tipo assim, eu tava num momento muito triste da minha vida, porque eu tinha perdido recentemente 2 avós minhas. A minha avó materna e a minha avó paterna. Então, naquele momento eu tava assim, caramba, né? Nossa, que é muito triste, né? Maravilhoso. Foi um dos momentos mais maravilhosos
quando eu engravidei do Benjamin. Cada 5 horas da manhã, mais ou menos, eu comecei a sentir as primeiras contrações. Mais ritmizada, assim, sabe? Só que um pouquinho espaçada, assim, sabe? E eu falei assim, não, tem que esperar um pouquinho. E daí fiquei lá contabilizando, tudo bonitinho. Daí quando deu umas 8 horas, 8h30 mais ou menos, eu comecei a sentir. E daí começou de coisa que era de 10 em 10 minutos, começou tipo assim, de 5 a 5 minutos. E eu falei assim, tá quase chegando no momento. E eu tava com 27. Não, tava com 37 semanas. Quando o Benjamin nasceu, né? 37 mais 3 dias, né? Ainda não tava quase perto do tempo de realmente nascer, que vai até 41 semanas, se não me engano. E daí o Benjamin veio, assim, eu comecei a sentir muita contração, isso aqui. Daí chegou 9 horas da manhã e eu falei assim, gente, não tô aguentando. E começou a diminuir. De 5 foi pra 2 a cada 2 minutos, sabe? E muita dor. Eu falei assim, não, agora chegou a hora de ir pro hospital. Só que meu marido estava trabalhando lá no centro de Curitiba. E daí o avô do meu sobrinho, que não é meu pai, falou assim, não, Jenny, eu levo você lá. E enquanto o Luiz, meu marido, vinha aqui pra voltar pra casa e se arrumar pra ir lá, né? E eu falei assim, tomara que dê tempo, né? Que eu queria muito que meu marido estivesse ali naquele momento. Chegando ali no hospital. Meu filho nasceu no HC, uma das melhores hospitais em maternidade aqui de Curitiba. E eu fui direto pro hospital. E chegando lá, cheguei lá, eles fizeram o toque, ainda tava com 4 centímetros de dilatação, né? E eu falei assim, mas estranho, né? Daí eu fiquei em observação, né? Mais um pouquinho, enquanto meu marido ia pra casa e se arrumava. E daí a moça falou assim, vamos fazer mais um cardiotoque? Que é um que mede o batimento cardíaco e tal. E daí tava assim, eles me olhavam assim, com uma cara meio estranha. E eu comecei a ficar tipo, tem alguma coisa de errado, né? Não é normal, eles estão me olhando demais. Assim, e daí foi uma residente lá, são alunos que estão ainda fazendo a faculdade de medicina ainda, né? Falei assim, a gente pode medir a tua dilatação e tal? Eu falei assim, não, tranquilo, pode ir. Daí ela olhou assim, caramba, já tá no 7 centímetros de dilatação. Assim, caramba, de 3 ou 4, foi pra 7 muito rápido, foi questão de 30 minutos. Eu falei assim, não, vamos internar já. Daí, chegando lá, na sala de cirurgia, que fica lá na parte de cima, chegando lá, ela falou assim, vamos lá, mãezinha, falta pouquinho, você vai ter um lindo parto normal. E eu falei assim, ai, que legal. E eu, tipo assim, eu queria muito ter um parto normal, né? Que eu achava lindo, assim. Falei assim, nossa, que legal, eu vou conseguir fazer parto normal. Daí, beleza. E daí tinha um médico lá que tava de plantão. Falei assim, vamos lá, mãezinha, falta pouquinho. E daí, quando eu subi lá pra cima, eu já tava com 8 centímetros de dilatação. E ele falava assim, falta pouquinho, mãezinha. Daqui um tempo, daqui a alguns minutos, teu filho já vai... Porque tá muito avançada, assim, a tua dilatação tá abrindo muito rápido. Daí eu falei assim, opa, que legal, né? Eu tava super animada ali, mesmo com dor. E daí, quando eu tava com 8 centímetros de dilatação, chegou trocaram de plantão, né? Entrou uma médica. E quando entrou a médica, eu vi aquela mulher exatamente, não igual, né? Mas assim, tinha uma semelhança muito forte com a médica que eu sonhei. Eu olhei assim, meu Deus,
ela é muito parecida com a mulher que eu sonhei. Assim, tem características asiáticas. Daí ela falou assim, oi, mãezinha, tudo bem? A gente vai fazer mais um exame antes, né? Tá quase chegando a hora do teu bebezinho nascer, né? E pra gente ir pra sala de cirurgia, né? Que é uma outra sala que, de fato, nasce, né? As crianças. E eu falei assim, opa, que legal, né? E ali eu já comecei a sentir, assim, uma presença muito, muito, muito forte de Deus, assim, sabe? E eu ali e tal. Daí, uma das alunas dela, né, no caso, falou assim, mãezinha, eu posso fazer mais um cardiotoque? Eu, pode, né? Daí ela olhou, começou, eu vi que, tipo assim, batia o coração no negocinho, né? Tava no alto e daí caía muito rápido. Eu, tá bom, Senhor, coloca nas tuas mãos. Porque só o Senhor agora mesmo pra fazer, pra saber o que tá acontecendo. Porque eu já comecei a sentir um pressentimento assim meio ruim, assim, sabe? E daí ela começou a olhar assim e tal. Daí ela falou assim, doutora, vem aqui. Daí a médica, característica asiática, né, meio japonesinho, falou assim, o que foi? Assim, tem alguma coisa de errado. E eu olhei assim, o que tem de alguma coisa de errado? E ai, gente, eu fico tão emocionada. Porque eu sou imensamente grata por Deus ter colocado aquelas duas mulheres da minha vida no meu caminho naquele dia, sabe? E daí a médica falou assim, ó, a gente vai ter que internar você de emergência pra cesárea. Teu filho precisa nascer agora. E daí eu fui e eu fiquei meio assustada, né? Porque tava tudo certo para o parto normal. Daí ela falou assim, você concorda? Eu falei assim, não, o que for melhor para mim, pro meu bebê, seja feita a vontade de vocês, o que for melhor para mim e pro meu bebê. Porque eu quero que ele nasce bem e eu quero ficar bem com ele. E daí a médica foi, prepararam a sala de cirurgia, assim, de emergência mesmo, né? Daí chegando lá, entrei na sala de cirurgia e aquela moça ali que tinha olhado ali, que era residente, né? Aluna de medicina, ela foi e começou, tipo, passar a mão assim em mim e falou assim, calma, mãezinha, vai dar tudo certo. Teu filho vai nascer bem. E não se preocupe, coloca na mão de Deus. E eu comecei a orar pra Deus. Falei assim, olha Deus, entrega a minha vida e a vida do meu filho agora para o Senhor. E daí naquele momento eu recebi anestesia. Só que a anestesia não tava pegando em mim. E aquilo começou a me deixar meio apreensiva, meio nervosa. E a médica o tempo todo tentando me tranquilizar, né? Calma, mãezinha, eu preciso que você fique calma pra gente conseguir fazer a cirurgia. Daí eu fui, respirei fundo ali com o agir de Deus ali naquele momento. Eles conseguiram fazer, mas nossa, gente, eu levei várias picadas na coluna por causa de que não pegava de jeito nenhum a anestesia. E daí por fim pegou, começou a, né? Quem faz cesárea sabe como que é o processo, né? Você toma anestesia e daqui da cintura pra baixo você já não sente mais nada, né? Daí beleza, daí daí meu marido ali do meu lado ali o tempo todo segurando a minha mão, tipo, passando aquela confiança, né? Tipo, vai dar tudo certo, tá quase no momento dele chegar ao mundo. E fizeram a cirurgia, foi assim, maravilhoso. Tipo assim, foi perfeito. Daí o meu Benjamin nasceu. Depois eu vou mostrar aqui uma fotinha. Não tenho vídeo porque foi uma correria e na hora a gente só pensa assim, só quero que a criança nasça. Então a gente não fez vídeo nem nada, mas tem uma fotinha da hora que ele nasceu. E daí tá, beleza, nasceu, meu marido foi, né, levou a criança, o Benjamin pra sala de monitoramento e tal, e ficou ali. E daí nisso, antes de ele realmente sair assim dentro de mim,
eu senti assim um remexo, assim, o médico mexe aqui pra tentar tirar a criança. E eu comecei a sentir um enjoo, embrulho no estômago. Gente, quando eu olhei, eu tava vomitando. Eu tava vomitando. E ela falou assim: você comeu, né? Hoje de manhã deu. Sim, eu comi uma banana. Porque eu tava crendo que ia ser parto normal. E quando você vai fazer parto cesariana, qualquer cirurgia, você tem que estar em jejum. Porque imagine, você tá com alimento ali, tá mexendo pra tirar a criança ali. Obviamente que ia acontecer uma coisa dessa, né? Daí, tadinha da moça, assim, daí ela limpou eu, assim, e ela falou assim, nossa, mas acontece, né? O importante é que tua filha nasceu bem, né? A gente vai pra uma salinha de observação. Daí, nisso, peguei ele, tentei amamentar ali e tal. Ele pegou a pega muito rápida, né? Graças a Deus. E daí ele mamou ali, e nossa, é a coisa mais gostosa do mundo quando você tá ali com teus braços no teu filho, ter gerado 9 meses aquela criança ali, e você, tipo assim, vê que linda que é aquela criança, meu Deus do céu, é uma coisa assim, inexplicável, sua mãe, só sentindo mesmo pra você entender o que é realmente, de fato, quando uma criança nasce. E daí nisso chegou a médica, aquela médica que fez a minha cirurgia, que fez o parto. Daí ela falou assim: mãezinha, graças a Deus que a gente fez o cardiotópico. Daí eu falei assim: sério? Mas por quê? Me conte um pouquinho mais, né, sobre o porquê. Ela falou assim: teu filho tava com um cordão umbilical envolto no pescoço. Daí ela me explicou mais ou menos o que acontecia. Quando eu tinha as contrações, ele forçava pra sair, né? Que é o normal, né? O normal da criança, quando ele quer realmente, de fato, nascer, né? Ele força, assim. E nisso, o batimento, antes de ter a contração pra ele forçar, o batimento dele tava normal. E daí, quando ele forçava, assim, o batimento tava assim e caía muito rápido. Porque daí, o que acontecia? Ele forçava, ele perdia o oxigênio. Então, aquilo lá tava sufocando ele, sabe? Então, se tivesse, no caso, forçado um parto normal, bem provável que pior poderia ter acontecido, infelizmente. Ele poderia ficado sem ar e ter morrido sem oxigênio, ou ele teria que ficar na UTI para recuperar a respiração. Só que graças a Deus, Deus colocou aqueles 2 anjos na minha vida ali naquele momento, e eles perceberam antes de realmente de fazer o parto, tipo assim, faltava muito pouco para mim ter o parto normal. Então o que provavelmente ia acontecer, ele ia ficar sem respirar por um bom tempo, porque eu ia estar ali forçando, entendeu? E graças a Deus, Deus colocou esses 2 anjos na minha vida, aquelas 2 médicas. Eu peço para Deus abençoar ainda mais essas 2 pessoas, porque, né, Deus revelou por meio do meu sonho que uma delas ia estar ali de qualquer forma. Mas eu sou muito, muito, muito feliz por ter aquela pessoa ali para ajudar.